coleta do exame preventivo é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Ele também pode ser chamado de exame citopatológico, esfregaço cérvico-vaginal ou Papa Nicolau. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. O exame preventivo é simples e rápido. Indicações e contraindicações. Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo entre 25 e 64 anos. Não é recomendável fazer o exame antes dos 25 anos de idade, porque os danos decorrentes de um diagnóstico alterado neste período superam os possíveis benefícios. O mesmo se aplica a mulheres com mais de 64 anos sem história prévia de doença cervical. No caso das mulheres mais jovens, o foco da atenção ginecológica deve ser a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e o planejamento reprodutivo. Para as mulheres mais idosas, deve-se realizar o exame das mamas e a avaliação pélvica. Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para a sua saúde ou a do bebê. Recomendações prévias. Nas 48 horas que antecedem o exame, deve-se evitar a utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais. Além de exames transvaginais, como a ultrassonografia, a mulher também não deve ter relações sexuais, mesmo com camisinha, e não fazer uso de duchas. O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citopatológico. Sala de coleta. O consultório ou sala de coleta deve ter um espaço adequado e ser um ambiente claro, limpo e reservado, garantindo a privacidade necessária para favorecer o diálogo com a mulher, o exame físico externo e a coleta do material. Será necessário espéculos de tamanhos variados, preferencialmente descartáveis, lâmina de vidro com extremidade fosca, espátula de aire, escova endocervical, luvas descartáveis, frasco porta-lâmina para o transporte contendo álcool a 96%, em quantidade suficiente que cubra toda a lâmina, formulários de requisição do exame citopatológico, material para a identificação dos frascos com lápis preto número 2 e etiqueta, avental ou camisola e lençol. Escolha do espéculo. Mulheres jovens ou nulíparas podem oferecer alguma resistência à introdução do espéculo, apesar de terem boa elasticidade e lubrificação vaginal. Isso pode acontecer por medo, desconforto ou mesmo vaginismo. Avalie a possibilidade de usar um espéculo médio, mas se houver dificuldade, não insista e opte por um espéculo pequeno. Ou número 1. Alguma resistência e maior desconforto também podem ser experimentados por mulheres após a menopausa, sendo também recomendável utilizar o espéculo número 1. Mulheres em idade fértil e que já tenham tido partos vaginais tendem a receber bem o de tamanho médio, ou número 2. Algumas vezes será necessário utilizar um espéculo grande, número 3. Isso poderá ocorrer em mulheres obesas, em que a adiposidade da vulva prolonga o canal vaginal, impedindo a visão completa do colo uterino. Lembre-se que o espéculo maior pode causar mais desconforto e sua introdução deverá ser ainda mais cuidadosa. Identificação da lâmina. A lâmina de vidro deve estar identificada com as iniciais da mulher e o número do prontuário na unidade de saúde. Deve-se utilizar lápis preto número 2 e escrever na extremidade fosca da lâmina. Posicionamento da paciente. Para a
coleta do exame citopatológico, a mulher fica em posição de litotomia, com as nádegas mais próximas da borda da mesa ginecológica. Isso facilita a visualização do profissional e coleta de material. O profissional deve se posicionar sentado de frente para a mulher. Para melhor visualização, posicionar o foco de luz para a genitália externa da mulher. É importante explicar o que está sendo feito durante todo o procedimento. Exame físico externo. Muitas vezes, a oportunidade da coleta do material para exame citopatológico é uma das poucas vezes em que a mulher poderá ser submetida a um exame ginecológico. Assim, deve-se fazer um minucioso exame da vulva e da região perianal, buscando lesões macroscópicas como úlceras, pintas, áreas vermelhas e verrugas. A presença de alguma dessas alterações deve motivar o encaminhamento para o médico ginecologista. Da mesma forma, antes ou depois do exame da genitália, deve ser realizado o exame clínico das mamas. Introdução do espéculo. Introduza o espéculo na posição longitudinal ou levemente oblíqua para proteger a uretra. Vá introduzindo e girando delicadamente até ficar na posição transversa em relação à fenda vaginal. Procure posicionar o espéculo de forma a possibilitar a completa observação do colo uterino, das paredes vaginais e do conteúdo vaginal. Nem sempre essa é uma manobra fácil, principalmente em mulheres que estão tensas ou desconfortáveis. Quando perceber maior relaxamento, termine de abrir o espéculo e localize o colo. O aspecto do colo, das paredes vaginais e de seu conteúdo já podem indicar sua natureza, se normal ou patológico, sugestivo de uma colpite ou de uma vaginose bacteriana. Nos casos em que o conteúdo parece patológico e a queixa da mulher, o exame a fresco tem maior probabilidade de definir o diagnóstico e possibilitar o tratamento específico imediato. Nessa situação, a coleta do esfregaço cervical deve ser adiada, pois o processo inflamatório intenso pode prejudicar o diagnóstico e obrigar uma nova coleta. A coleta deve então ser programada para após o tratamento do processo inflamatório ou infeccioso. Coleta do esfregaço. Encaixe a espátula de aire com sua ponta mais longa no orifício externo do colo e gire 360 graus até que toda a região periorificial tenha sido raspada. A tensão aplicada deve ser tal que obtenha material celular e menos intensa do que provocaria algum sangramento. Se julgar que o material é insuficiente, repita o procedimento. Encoste a extremidade da espátula que contém o material obtido na área mais próxima da parte fosca da lâmina, que já deve estar identificada. Estenda o material em uma única passada, no sentido transversal à lâmina. Em seguida, avise a mulher que fará a coleta endocervical e que ela poderá sentir cólica, que cessará em seguida. Introduza a escova endocervical e realize 3 a 5 giros completos em toda a extensão do canal. O objetivo é que as cerdas penetrem as criptas endocervicais, obtendo uma boa quantidade de material celular. Com alguma frequência, pode haver um discreto sangramento. Relate esse fato no pedido de exame e lembre-se de informar a mulher que não se preocupe se perceber a saída de alguma secreção sanguinolenta. Procure cobrir o restante da lâmina de vidro com uma única passada, rolando as cerdas na superfície. A intenção é obter um esfregaço com pouca superposição celular, o que facilita a visualização ao microscópio. Feito isso, coloque a lâmina o mais rapidamente possível no frasco com álcool a 96%, previamente identificado com o nome completo e o número do prontuário da mulher na unidade de saúde. Retirada do espéculo. Após a coleta das amostras, tracionar delicadamente o espéculo e proceder seu fechamento. Retire o espéculo somente quando ele estiver completamente fechado. Se o exame citopatológico for negativo, a mulher deve realizar um novo exame em 1 ano. Após 2 anos seguidos de resultados negativos, a mulher deverá repetir o exame a cada 3 anos.
A repetição do exame em intervalos menores é desnecessária, onera o sistema de saúde e impede que outras mulheres com mais dificuldade de acesso tenham oportunidade de serem submetidas ao exame. Esperamos que essas informações e demonstrações tenham sido úteis. Boas práticas!